Tá. Sobre o livro de Isaías, como temos anunciado, vamos fazer apenas uma introdução. O livro de Isaías é muito rico, é um livro um pouco extenso, e ele está classificado entre aqueles livros da Bíblia que nós chamamos de proféticos. A Bíblia, para efeitos didáticos, para efeitos de estudo, de ensino, ela é classificada entre alguns grupos. Então, alguns livros são agrupados de acordo com a sua característica, com a sua função. Por exemplo, existe o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. Penta significa 5, né? Aqueles que acompanham o futebol sabem muito bem, né? Essa terminologia. Pentacampeão, né? 5. Existem os livros chamados poéticos. Por exemplo, Salmos é um livro poético, Cantares de Salomão é um livro poético. Eles são escritos em tom de poesia, as palavras têm essa conotação poética. O livro de Jó também é classificado como um livro poético. Existem os livros proféticos, e é dentro dessa classificação que se encaixa Isaías. Existem também os livros que falam sobre o futuro, como Apocalipse, Daniel. São os livros... fugiu agora o termo. Escatológicos. Escatologia fala sobre o final dos tempos, a consumação dos séculos. Então, Apocalipse é classificado como um livro escatológico no Novo Testamento. Daniel, embora seja um livro profético, ele é também um livro escatológico, porque ele fala muito sobre o final dos tempos. Existem os evangelhos, são os 4 evangelhos, enfim, as cartas de Paulo. Então, a Bíblia possui uma série de classificações, e isso nos ajuda muito no momento do estudo. Aí nós podemos estudar um certo grupo de livros que tem uma característica semelhante. E é para efeito didático isso. Então, Isaías ele está classificado entre os livros proféticos, porque Isaías foi um profeta. Existe um conceito um pouco errado que nós temos com relação ao profeta do Velho Testamento. Nós entendemos que o profeta, na maioria das vezes, é aquele que fala sobre o futuro, sobre coisas que ainda vão acontecer. Mas quando nós estudamos os profetas do Antigo Testamento e o contexto em que eles profetizaram, nós chegamos à conclusão que nem sempre isso é verdade. Os profetas falavam também aos seus contemporâneos, aqueles que viviam na sua época. Era um homem levantado por Deus e ele tinha toda a autoridade, ousadia para apontar o pecado do povo daquela época. Ele falava também sobre o futuro, sobre coisas que ainda iam acontecer, mas ele falava muito sobre o pecado atual do povo. Então, o profeta veterotestamentário, do Velho Testamento, ele tinha essa característica, era um homem muito cheio do Espírito Santo de Deus, ousado e que pregava com muita autoridade e sempre ele colocava o seu próprio pescoço a prêmio, porque os reis, os governantes daquela época não gostavam de ouvir aquilo que os profetas tinham para dizer, porque eles apontavam não só o pecado do povo, mas o pecado também dos governantes, dos reis, e também até dos próprios companheiros de trabalho, até os próprios profetas, os chamados falsos profetas. Então existiam os verdadeiros e existiam os falsos profetas. Dentro dessa classificação maior de livros proféticos, nós temos 2 subdivisões. Nós temos os chamados profetas maiores e os profetas menores. Se você abrir a tua Bíblia em Isaías, abra comigo, no livro de Isaías. Se você continuar folheando Isaías, você vai passar pelo livro de... Próximo é Jeremias, não é? Vamos ver se... Jeremias é o próximo livro, né? Depois de Jeremias, nós temos Lamentações de Jeremias. Depois de Lamentações, nós temos o livro do profeta Ezequiel. Depois do profeta Ezequiel, nós temos o livro de Daniel. E depois do livro de Daniel começam os
chamados profetas menores. Então, até Daniel, nós temos 5 livros que são classificados como profetas maiores. Isso não quer dizer que eles eram maiores que os outros, que eles fizeram coisas maiores que os menores. Não, é apenas por efeito didático. Uma outra característica é que são livros realmente maiores. Existem mais escritos desses 5 profetas maiores do que dos livros dos 12 profetas menores. Então começa aí, a partir de Oséias, uma sequência dos chamados profetas menores. São livros pequenos. Oséias, não é? Às vezes a gente tem até dificuldade de achar esse livro quando o pastor cita, abra em Joel, capítulo tal. A gente fica folheando a Bíblia e não acha, porque são profetas menores. Mas você memorizar essa sequência, né? Termina lá Salmos, depois de Salmos vem Isaías, são os profetas maiores. Depois de Daniel, que é o último profeta maior, começam os profetas menores. E no final vem, logo em seguida, o Novo Testamento. Então, se você gravar essa sequência lógica na tua cabeça, fica mais fácil você achar esses livros chamados profetas menores, que é em número de 12, né? Aí continua, Joel, Amós, Jonas, Obadia, Naum, Miqueias, Sofonias, Zacarias. Não é sinfonias, irmãos, é sofonias. Teve um presbítero aqui um dia na igreja, não vou falar quem foi, que citou sinfonias. Irmãos, abram no livro de sinfonias. Ninguém entendeu nada, né? Todo mundo ficou olhando para ele, sinfonias, tem esse nome na Bíblia? Era sofonias, né? Aí vem Zacarias e outros, né? Enfim, são os 12 profetas menores. Mas voltando lá para Isaías, volte lá para Isaías, nós vamos... Desculpe, eu errei a sequência. Na verdade, é Salmos, né? Depois de Salmos vem Provérbios, depois vem Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, e só depois vem o livro de Isaías. Tá? Pequeno erro aí de sequência que eu citei. Mas vamos falar sobre Isaías. Como eu disse, Isaías era um profeta que está inserido dentro desse contexto de profetas maiores. Não existe dúvida com relação à autoria, que foi Isaías quem escreveu. Alguns livros da Bíblia, os teólogos eles ficam discutindo até hoje, mas quem realmente escreveu esse livro? No caso de Isaías, existe um consenso de que realmente foi escrito por Isaías. E Isaías, ele tinha, o livro de Isaías, ele é chamado o profeta messiânico. Por que messiânico? Porque ele falava sobre Jesus. Nenhum outro profeta falou com tanta ênfase, com tanta precisão sobre a vinda do Salvador, Jesus Cristo. E ele deu até características físicas do próprio Jesus. Muitas profecias que foram liberadas por Isaías, e isso foi escrito, irmãos, 730 anos antes de Cristo. Veja que impressionante a revelação que o Espírito Santo deu para esse homem, Isaías, para esse profeta, com relação ao Salvador que viria 7 séculos depois. É impressionante. Nós vamos ler depois, ao longo desse estudo, nós vamos ler alguns versos que nos falam sobre isso. Mas Isaías tem esse nome. Assim como, por exemplo, Jeremias, ele tem um nome chamado profeta chorão, porque ele se lamentava muito, ele estava sempre chorando pelo pecado do povo, chorando pela imoralidade do povo, pela situação em que Israel havia chegado diante dos seus inimigos. Por isso ele é chamado profeta chorão. Daniel, ele é conhecido como o profeta escatológico, né, do Velho Testamento. Existe uma ligação muito forte entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Muito do que Daniel fala é repetido também, com algumas poucas diferenças em Apocalipse, né? Então é o Apocalipse do Velho Testamento, o livro de Daniel. Então cada um desses profetas tinha uma ênfase, tinha um chamado, tinha uma mensagem da parte do Senhor para trazer sobre o povo. E a mensagem principal de Isaías é falar sobre o Salvador. Falar sobre aquele que viria trazer a salvação, não só para os judeus, mas para toda a humanidade. Isaías também tem uma outra ênfase muito grande, que é falar sobre o reino eterno. Isaías, repetidas vezes, usa o descendente de Davi, se referindo ao próprio Senhor Jesus. Jesus, ele é descendente
de Davi. A árvore genealógica de Jesus passa por Davi. E ele fala sobre esse reino eterno, que o descendente de Davi, o Senhor Jesus, seria o rei eterno. Então Isaías já falava sobre esse tempo, um tempo do estabelecimento do reinado do Senhor Jesus. Então não existem dúvidas com relação ao autor. E Isaías, então, ele tem essas características muito fortes, né? A data que isso aconteceu, já mencionamos, aproximadamente 730, 740 a.C. E o contexto histórico em que isso aconteceu é bom que nós entendamos. O momento em que Isaías profetizou, a nação de Israel estava dividida em 2 reinos. Salomão já havia morrido, e o filho de Salomão, então, não temos tempo de aprofundar esse estudo, mas ele fez lá uma grande bobagem, que provocou uma divisão no reino. Então, um grupo seguiu Jeroboão, e eles, então, fundaram um reino chamado Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e o descendente de Salomão, Roboão, que era o seu filho, ficou com o Reino do Sul, conhecido como Judá. Então, o Reino do Norte recebeu o nome de Israel, e o Reino do Sul, Judá. A capital do Reino do Sul era Jerusalém, a capital do Reino do Norte, Samaria. Então, foi nesse ambiente, nesse contexto, que Isaías profetizou. E também no momento em que o Império Assírio, ele estava subjugando o Reino do Norte. Todos os reis estavam sendo subjugados, caindo um a um diante do poderio do Império Assírio. Foi uma sequência, irmãos, de 3 impérios que influenciaram a história de Israel. Os assírios, depois vieram os babilônicos e depois vieram os persas nessa sequência. E nós vamos ver depois aqui mais para frente que Isaías também profetizou sobre a invasão do Império Babilônico. Ele falou sim sobre, ele profetizou nesse momento em que o Reino do Norte estava sendo invadido pelos assírios, mas ele já profetizou que surgiria um novo reino, que seriam os babilônicos, e esses então invadiriam o Reino do Sul, Judá, capital, Jerusalém. E isso realmente aconteceu. 100 anos depois dessa profecia, isso se cumpre. Então, os babilônicos, eles subjugam a Assíria desaparece como reino, e surge um novo reino, um novo império, o Império Babilônico, que toma conta de Judá e Israel. E depois, mais adiante, surge um novo império, chamado Império Persa. Esse império, então, ele toma conta de toda aquela região, e é naquela fase em que Esdras e Neemias surgiram, né? Ciro, então, ele foi o imperador dos persas, e ele então permite que todo o povo que foi cativo na Babilônia por 70 anos retorne para Jerusalém, reconstrua o templo, reconstrua os muros, as casas. Jerusalém, então, ela é reconstruída nesse momento, nesse terceiro império, né? Através de Ciro. Até o nome, irmãos, veja que surpreendente, até o nome Ciro, Isaías profetizou. Isaías fala 100 anos, mais de 100 anos antes de aparecer, Isaías diz que seria levantado um imperador, um rei, chamado Ciro, e esse então, segundo as próprias palavras de Isaías, ele seria o ungido, o servo do Senhor. Ele chamou um ímpio de servo do Senhor. Depois nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, Deus escolhe quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Porque Ele é Deus, Ele é soberano. E Ele toma as suas decisões e nós muitas vezes não entendemos. E Deus então tomou a decisão de usar um imperador ímpio para poder ser o libertador do povo de Israel. E eles puderam então voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade. Mas voltando aqui, né, na história, nós estamos no tempo ainda, Ciro não havia nascido. Ele veio nascer muito tempo depois. Mas Isaías já predisse isso, né? Mas qual o propósito do livro de Isaías? O principal nós já mencionamos, que é falar sobre o Messias, sobre o Salvador que viria 7 séculos depois.
Um outro propósito importante do livro de Isaías era mostrar a pecaminosidade do povo. Israel estava vivendo no tempo em que o rico oprimia os pobres, em que existia uma grande imoralidade espiritual. O povo estava adorando a outros deuses. Esse mesmo povo, né, que Deus havia chamado através de Abraão, havia dado as promessas para a descendência de Abraão, que eles seriam mais numerosos do que as estrelas no céu, do que o grão de areia na praia. Muitas promessas maravilhosas que Deus os estabeleceria ali na terra de Canaã. Esse mesmo povo, eles tinham caído em grande imoralidade e em grande prostituição espiritual. Eles começaram a levantar altares a outros deuses, e isso foi abominável para Deus. É por isso que Deus levantava os seus profetas. Por que Deus levantava os profetas? Por pura misericórdia, numa tentativa de mostrar ao povo que eles estavam errados, para que eles se arrependessem, se quebrantassem, e Deus pudesse então vir trazer a cura sobre a nação. Nem sempre isso aconteceu. Na maioria das vezes em que os profetas eram levantados, eles eram rejeitados, perseguidos, e Jeremias, por exemplo, um dos profetas, ele foi jogado num poço para morrer ali. Eles eram odiados. Inclusive, a tradição, né, a gente não tem como provar isso pela Bíblia, mas existe uma tradição de que, ali no livro de Hebreus, que fala sobre aqueles que foram cerrados ao meio, que foram perseguidos, que foram rejeitados, a galeria dos heróis da fé, é conhecido assim esse capítulo de Hebreus, dizem que aqueles que foram cerrados ao meio era um tipo de sacrifício que existia naquela época. Isaías, ele foi martirizado dessa forma. Vamos abrir lá em Hebreus 11:37, só para a gente confirmar isso que eu estou falando. Não existe comprovação bíblica disso, apenas uma teoria baseado em documentos, em escritos antigos, de que Isaías ele foi martirizado dessa forma. Abra lá, Hebreus capítulo 11. Esse capítulo ele é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, verso 37. Vou começar a ler um pouquinho antes. 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E por aí vai, né? E o 38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então foram esses, né, que foram torturados, perseguidos e que foram honrados pelo Senhor. Então Isaías possivelmente tenha sido um desses que foram cerrados pelo meio. Vamos voltar lá no livro de Isaías para continuar o nosso estudo. Uma outra coisa que nos chama a atenção em Isaías é a precisão com que as promessas foram cumpridas no Novo Testamento. O livro mais citado no Novo Testamento foi o livro do profeta Isaías. Jesus citou versos do profeta Isaías, Paulo citou, os discípulos citaram. Então existe uma grande importância dada a esse livro, porque o Novo Testamento ele vem cumprir as promessas do Velho Testamento. Nós não podemos estudar a Bíblia, meus irmãos, separadamente. Existe uma conexão, uma integração muito forte entre o Velho e o Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento. E em muitos aspectos, o Novo Testamento explica o Velho Testamento. Aquelas verdades, né, que eram obscuras no Velho Testamento, elas se tornam claras do ponto de vista espiritual no Novo Testamento. Tudo aquilo que era ensinado, ministrado figurativamente no Velho Testamento se torna algo concreto, real no Novo Testamento. Por exemplo,
o tabernáculo, né, que foi dado para Moisés, com aquelas medidas todas, com aquela precisão, com aquelas características, aqueles detalhes que Deus deu para Moisés, foi construído um tabernáculo, que era um lugar de adoração a Deus, e muitos detalhes do tabernáculo apontavam para Jesus, para Cristo. É impressionante essa conexão do tabernáculo com Jesus, do tabernáculo com a nossa própria fragilidade, com a fragilidade das nossas vidas. Porque o tabernáculo, na verdade, ele continha a glória de Deus, e era uma tenda feita de peles de animais, de tecidos, de cordas que sustentavam aquelas hastes. Aquilo era montado e desmontado conforme o povo que era nômade andava ali pelo deserto. Só que ali no centro desse tabernáculo existia a presença de Deus, onde estava a arca do concerto, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Era aquele lugar onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano para oferecer sacrifícios por ele e pelo povo, né? Então foi algo maravilhoso. Só que esse lugar poderoso, santo da presença de Deus, estava sendo coberto por algo muito frágil, era uma tenda. Então a glória de Deus, ela estava sendo protegida, vamos colocar isso entre aspas, coberta, escondida dentro de uma coisa muito frágil, que era uma tenda. Se você olhar para os dias de hoje, para o Novo Testamento, onde está o tabernáculo de Deus? No nosso coração, aqui dentro. E é revestido por uma tenda muito frágil, que somos nós, que é o nosso corpo, que é a nossa vida, né? Nós somos tão frágeis, meus irmãos. Se um dia você tiver um tempo e fizer um estudo na Bíblia sobre o que a palavra de Deus fala sobre a vida, onde pega uma concordância bíblica lá, onde tem a palavra vida, e faça um estudo, e verifique ali o que a Bíblia diz sobre vida, qual é a relação que a Bíblia faz com vida. Você vai perceber, a vida é passageira, a vida é como uma névoa que tem pela manhã e logo vem o sol e ela se dissipa. A vida é como uma erva que nasce e logo ela não existe mais e desaparece. A vida é como um conto ligeiro, algo muito passageiro. E Deus então escolhe essa vida tão frágil, tão passageira, tão efêmera, para colocar dentro dela, dentro dessa tenda que somos nós, a sua glória e a sua presença. Porque Deus não habita mais nesse lugar, meus irmãos. Se você pensa que Deus está aqui no meio dentro dessas quatro paredes, você se engana. É claro que Deus é o Senhor do universo, Ele está em todos os lugares, mas Ele habita com toda a sua graça, o seu poder, dentro de cada um de nós, nos nossos corações, através do Espírito Santo de Deus. E Isaías fala sobre isso também, fala sobre essa glória que haveria de se manifestar sobre todos nós. Nós vivemos num tempo, irmãos, extremamente privilegiado. Vocês não fazem ideia do privilégio que eu e você temos de viver no tempo da graça. Porque os profetas no Velho Testamento ansiaram por esse tempo. Eles sonharam com um tempo em que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E nós estamos vivendo esse tempo. É um grande privilégio. Mas vamos fazer aqui uma rápida checagem nas profecias que foram liberadas por Isaías e que se cumpriram no Novo Testamento. Por exemplo, Isaías 7,14, abre lá. Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Quem é essa virgem? Maria. Maria era virgem quando ela concebeu. Depois não. Tanto é que Jesus teve irmãos. A Igreja Católica defende a natureza virginal de Maria até a sua morte. Isso não é verdadeiro, porque Maria teve outros filhos, mas a concepção de Jesus foi virginal. Ela não teve relações com José para que pudessem conceber Jesus. Foi o Espírito Santo que fecundou o óvulo de Maria e então houve a concepção de Jesus. Então ela era virgem. Depois não, deixou de ser. Mas aqui existe uma promessa. Isaías está dizendo que uma virgem conceberá e o seu nome será Emanuel. O nome Emanuel significa
Deus conosco, que é o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele era o Deus Todo-Poderoso que envia o seu Filho para habitar no nosso meio. Então Deus, ele se despe da sua glória, do seu poder e da sua majestade e vem habitar no meio de todos nós, pecadores, mortais e seres falíveis. Então essa palavra Emanuel significa exatamente isso. Deus habitando no meio do povo, né? Então essa profecia se cumpriu em Mateus capítulo 1, do verso 18 a 23. Não vamos abrir, mas se você pesquisar lá, é quando então Maria concebe pelo Espírito de Deus e ela então dá à luz, virginalmente ela dá à luz ao Senhor Jesus. 8,14, abram aí, capítulo 8, verso 14 de Isaías. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa, as duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Quem que era essa pedra de tropeço? O próprio Senhor Jesus. Na verdade, a vinda do Messias, da forma como ele veio, ali nascendo numa manjedoura, né? Ele era chamado Galileu, e ele era questionado, o seu ministério era colocado à prova. Pode vir alguma coisa boa, né, da Galileia? Seus próprios irmãos não criam nele. Então Jesus, ele foi rejeitado até pelos da sua própria casa. E ele se transformou em uma grande pedra de tropeço para os fariseus, para os escribas, para os religiosos da época, para os hebreus, porque eles não souberam discernir o espírito da lei, e eles transformaram a lei de Deus, que era santa, que era espiritual, em um conjunto de regras, um rol de regras intermináveis. Se você ler Levítico, Êxodo e o Velho Testamento, naqueles livros em que a lei ela é instituída, você vai ficar assustado com tantas normas, com tantas regras que precisavam ser seguidas. Existia um sacrifício para cada tipo de coisa. Se, por exemplo, você matasse um animal do seu vizinho, você tinha que restituir esse animal e ainda pagar 1/5 a mais. Se você matasse por engano, vamos supor que por um acaso você tirou uma flecha lá e matou um boi do vizinho, você teria que devolver e ainda mais 1/5. Existiam as regras com relação ao tipo de oferta de sacrifício que deveria ser feito. Se a pessoa, por exemplo, mentisse, ou se a pessoa por engano matasse alguém, existiam as ofertas de manjares, em que eles levavam alimentos, e esses alimentos eram então queimados, sacrificados. Existia o holocausto, quando era trazido um cordeiro, esse cordeiro então ele era imolado, morto, queimado. Então para cada situação existia um tipo de sacrifício diferente. Para cada transgressão existia uma penalidade diferente. E eram regras e mais regras. E os judeus, não contentes com isso, eles criaram mais outras milhares de regras. Se você for verificar realmente o rol de regras que um judeu precisa cumprir para se dizer um judeu ortodoxo, cumpridor da lei, é interminável, é impossível. Então Jesus, ele vem e traz uma nova revelação. Ele vem e simplifica a lei em apenas 2 mandamentos. Quais são eles? Vocês se lembram? Quais foram os 2 mandamentos que Jesus resumiu toda a lei? Pode falar, Gilberto. Isso. Amar a Deus, né, acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E nesses 2 mandamentos, toda a lei é resumida. E eles aguardavam, os judeus aguardavam, irmãos, um Salvador que viesse libertar o povo de Israel da tirania dos romanos. E vem Jesus, então, pregando o amor. E vem Jesus dizendo, olha, se te baterem numa face, oferece a outra. Se te arrancarem a capa, entrega a túnica também. Se te fizerem andar 1 milha, anda 2 milhas com o sujeito, com a pessoa. Então, a mensagem de Jesus não era agradável para esses judeus que estavam esperando um líder político, libertador. E não é assim, não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio trazer a salvação. Então, ele era a pedra de tropeço. Isso se cumpre lá em Romanos, capítulo 9, do verso 31 ao 33. Não vamos ter tempo de ler,
mas depois você verifica isso, em que o escritor de Romanos coloca Jesus como a pedra de tropeço, na qual os judeus tropeçaram. E muitos até hoje tropeçam nessa pedra, né? Muitos não entendem a necessidade de um sacrifício. Muitos não entendem a necessidade de Deus enviar o seu Filho para morrer no meu lugar, no seu lugar, porque nós éramos pecadores e nós iríamos para o inferno. E Ele veio nos salvar, nos resgatar. Então Jesus ainda nos dias de hoje continua sendo essa pedra de tropeço, né? Eu vou pular um pouquinho mais. Existem várias outras profecias liberadas por Isaías e que se cumpriram no Novo Testamento, mas uma delas, né? Capítulo 35, versos 5 e 6 de Isaías. Vamos lá. Capítulo 35, versos 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isso também se cumpriu, irmãos. Literalmente essa palavra se cumpriu. E nós vemos isso lá em Mateus capítulo 11, verso 5, em que Jesus começa a fazer esses milagres. Cegos passaram a ver, aqueles que não andavam passaram a andar, leprosos foram curados, e Jesus foi então liberando o seu poder, o seu amor, a sua graça, e ele foi quebrando uma série de paradigmas e regras dos próprios judeus e também da própria lei, no sentido de que ele era o cumprimento da lei. Ele tocou em pessoas que eram leprosas. A lei dizia que a pessoa que tocasse em um leproso se tornaria também impuro como um leproso e teria que ficar em quarentena, teria que ficar um tempo lá sendo purificado para depois voltar ao convívio da sociedade. Mas Jesus vem, por amor àquele leproso, por amor àquela pessoa doente, ele toca naquela pessoa e traz cura e libertação, não é? Pelas suas pisaduras fomos sarados. É uma frase muito conhecida do capítulo 53, versos 5 e 6 do livro de Isaías. Dá um pulo lá. 56, versos 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso se cumpre lá em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 24 ao 25, que Pedro fala sobre essa cura que as feridas produzidas em Jesus trouxe sobre todos nós. Aquilo que aconteceu na cruz, meus irmãos, aquilo que Jesus passou naquela cruz era para mim e para você, não era para ele. Se nós olharmos para o sacrifício, para o holocausto que era feito no Velho Testamento, o que nós vamos ver? Um inocente morrendo pelo culpado. Que culpa tinha um bezerrinho lá de 1 ano de idade, coitadinho, tinha pouco tempo de vida, que culpa ele tinha do pecado de um sujeito qualquer, do seu dono? Mas quando uma pessoa pecava, ela tinha que pegar lá o seu bezerrinho inocente, que não tinha nada a ver com aquilo, levar esse bezerro até o tabernáculo. Na porta do tabernáculo existia um altar chamado altar do holocausto, e lá então esse bezerro ele era sacrificado. Antes, porém, a pessoa que trouxe aquela oferta, aquele sacrifício, colocava as mãos sobre a cabeça desse bezerro, no sentido de estar se identificando com ele, e o bezerro então ele era imolado, ele tinha o seu sangue derramado, ele era partido ao meio e ele era então queimado naquele altar. Era assim que acontecia. Oi? 53, eu li agora, foi Isaías 53, versos 5 e 6. Pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Um outro também, esse é impressionante, a precisão de Isaías, né? Isaías 53, verso 9, veja o que está escrito aí. Verso 9: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte,
posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Eu faço questão de ver o cumprimento disso lá no Novo Testamento. Abram lá Mateus 27, 57. Mateus 27, 57. Então, Isaías, 700 anos antes de Cristo, já dizia que ele seria sepultado onde? Entre os ricos, não é? Vamos ver se isso aconteceu mesmo. 27, Mateus, capítulo 27, a partir do verso 57. Diz lá, sepultamento de Jesus, né, o título aí desse trecho. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Então veja, o cumprimento de uma profecia 700 anos antes de Cristo. E depois também ele foi contado como os transgressores, né? Isaías 53, 12, ele foi crucificado no meio de dois transgressores. Nós chamamos aqueles dois de ladrões. Jesus foi crucificado entre dois ladrões ali no Gólgota, né, naquele monte, e ele foi crucificado fora do acampamento, né, fora dos muros de Jerusalém. E ali Jesus então entregou o seu Espírito e ali nós pudemos receber a salvação. O cumprimento disso está em Marcos, capítulo 15, do verso 27 a 28, em que Marcos relata então Jesus sendo crucificado entre esses dois transgressores. E ali naquele momento Jesus vira-se para um desses transgressores e diz aquela frase célebre, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Algo maravilhoso. Um homem nos últimos minutos de vida, talvez na última força dos seus pulmões, ele pôde então ser salvo pelo Senhor Jesus, né? Depois, mais adiante, né, Isaías 25:8, tragada a morte para sempre. Isso se cumpriu lá em Lucas, capítulo 24, 1 e também em 1 Coríntios. Algo que aconteceu ali na morte de Jesus, né? A morte foi tragada na vitória. Então, irmãos, o livro de Isaías é um livro maravilhoso. É um livro que nós podemos ficar estudando por muitos e muitos dias e nós não vamos esgotar tudo o que ele tem a nos passar. Nós vamos fazer aqui, essa quinta e na próxima quinta, apenas uma introdução. E nós precisamos entender que Isaías fala aos nossos corações nos dias de hoje. De que forma? Isaías fala ao nosso coração porque ele foi um profeta que se levantou contra a imoralidade, se levantou contra a busca desenfreada da satisfação carnal. Isaías falou sobre a confiança no nosso próprio braço, falou contra a hipocrisia, contra aquela religião fria e ortodoxa que não leva a lugar nenhum. Então, se nós formos contar 700 anos antes de Cristo e 2000 anos até hoje, essas palavras foram escritas há 2700 anos e são tão atuais quanto há 2.700 anos atrás. Então as palavras de Isaías ainda ecoam nos nossos corações, no meio da igreja, nas nossas vidas, que somos exortados a ter uma vida santa e que agrade a Deus, a deixarmos de lado a nossa carnalidade, a injustiça social, deixarmos de lado a confiança no nosso próprio braço, na nossa hipocrisia e nos afastarmos da religião fria. Irmãos, religião não salva ninguém. Se religião salvasse, se a religião fosse boa para a humanidade, nós teríamos sido todos restaurados. Quantos milhares de religiões existem nesse mundo? São milhares, milhares e milhares. Religião era apenas um conjunto de regras e normas que o próprio ser humano criou,
mas Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Esse Jesus que Isaías profetizou é esse Jesus que nós conhecemos, que entrou no nosso coração e nos transformou e continua nos transformando. É desse Jesus, desse Emanuel, Deus conosco, que Isaías falou, não é? Mas para a gente caminhar para o fim, eu quero ainda falar algumas coisas importantes sobre o livro de Isaías, né? Aparentemente Isaías, ele não era qualquer um. Aparentemente Isaías, ele foi nascido em uma família influente, uma família que tinha acesso à presença do rei. E ele foi casado com uma profetisa, então ele não era solteiro. Isaías 8:3, vamos lá, dá uma olhada nisso. Isaías, capítulo 8, verso 3. Fui ter com a profetisa, né? Aí Isaías escrevendo essas palavras. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Parece estranho. Como é que está na tua Bíblia aí, o nome desse filho? Está assim também? Como está no teu, Gilberto? Um nome hebraico, possivelmente. Tá diferente na de vocês? No teu, Oswaldo? Rápido despojo, presa segura, né? Se um dia você tiver um filho e quiser uma inspiração para um nome, você pode usar isso aí, né? Imagina dar um nome desse para a criança. É bullying para o resto da vida, né? Está perdido. Mas naquela época era assim, os nomes tinham um significado muito poderoso, né? O nome de Isaías significa Jeová é salvação, o Senhor é salvação. Tem tudo a ver com o ministério dele, não é? Acho tão impressionante isso na Bíblia. O nome das pessoas acabava influenciando o ministério. Ou o inverso, o ministério e o chamado que Deus tinha para aquela pessoa determinava o seu próprio nome. Isaías, o Senhor é salvação. Nenhum outro profeta falou tanto sobre salvação, sobre a vinda do Messias, como o próprio Isaías. Será que o pai de Isaías já teve uma revelação lá atrás de que ele teria esse ministério, essa unção, essa graça sobre ele? Não sabemos, né? Uma outra coisa que nós precisamos entender também com relação aos profetas é que eles eram pessoas que não eram bem vistas pela sociedade, porque eles falavam a verdade. Muitas vezes eles eram proscritos, eles tinham que viver afastados porque eles corriam risco de vida. Alguns profetas, eles eram chamados na presença do rei, e se ele falasse alguma coisa contrária ao que o rei estava esperando, ele era morto ou perseguido. Mas o rei gostava de ouvir coisas boas, né? Gostava dos seus bajuladores. Eu não sei que semelhança vocês enxergam hoje isso na política desse país, né? Existem lá os caciques, os comandantes da política e os seus bajuladores, né? E a sua corja em volta, dizendo tudo aquilo que eles gostariam de ouvir. Naquela época não era diferente. Existiam os falsos profetas que só falavam coisas boas em relação aos reis. Existiam os verdadeiros que falavam, tinham a coragem e a ousadia de falar a verdade, mas pagavam um preço por isso. Mas eu queria que você abrisse, para a gente caminhar para o fim, Isaías capítulo 6. O capítulo 6 de Isaías é muito famoso, eu já ouvi muitas pregações sobre esse capítulo. Ele é conhecido como o chamado, né, de Isaías, o momento em que Deus chamou Isaías para o ministério. Eu gostaria de ler, se não todo, mas pelo menos uma boa parte desse capítulo, que eu acho importante para nós aprendermos algumas coisas e trazermos para a nossa realidade, para a nossa vida. Capítulo 6 de Isaías, visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram,
a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Até aqui. Nós podemos aprender algumas coisas muito importantes nesses pequenos versos do capítulo 6 de Isaías. Então veja, a primeira coisa que aconteceu: Deus se revela a esse homem. Deus, através dessa visão, mostra a sua glória. Deus, através dessa visão, mostra o temor desses serafins que voavam na presença do Todo-Poderoso, né? E eles voavam, e eles tinham 6 asas. 2 eles cobriam o rosto, em sinal de reverência, em sinal de temor do Senhor. Com 2 cobria os seus pés, e com 2 eles voavam. O fato deles cobrirem o rosto, cobrirem os pés, eles estavam reverentemente reconhecendo a santidade do Senhor, o seu poder, e que eles não eram dignos, nem os serafins se achavam dignos da presença de Deus, quanto mais nós, seres humanos pecadores, não é? Então, nós vemos nessa experiência marcante, né, que Isaías estava tendo uma revelação de quem era o Senhor. No verso 4, as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A fumaça na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, simboliza a presença de Deus. Lá no Velho Testamento, né, quando o povo caminhava pelo deserto, existia uma coluna de fumaça, né, que conduzia o povo, né, era a presença de Deus no meio do povo. Quando aquela coluna de fumaça parava em um determinado lugar, eles sabiam que eles deveriam armar a tenda, o acampamento, o tabernáculo naquele lugar. E assim eles iam de acampamento e acampamento, sendo dirigidos por essa fumaça que representava a presença de Deus. Mas Isaías aqui teve uma experiência com Deus. Deus se revela ao ser humano. Deus se revela a mim e a você. Eu sei, se eu desse uma oportunidade para que vocês testemunhassem aqui na frente sobre a graça de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus que se manifestou sobre a sua vida em um determinado momento da sua existência, todos vocês teriam um testemunho para dar. Eu sei disso, porque Deus interage com a sua criação. Deus não é um Deus que criou os céus e a terra, a natureza, virou as costas e foi cuidar das suas coisas. Existe, inclusive, uma visão teológica chamada de deísmo, que diz isso, que Deus criou tudo, virou as costas para a sua criação e deixou a sua criação tomar conta de si mesmo. Mas não, o nosso Deus é um Deus que cria e que acompanha, que interage e que se revela à sua criação. Ele se revelou a você, Ele se revelou a mim, e Ele está se revelando de uma forma poderosíssima a esse profeta Isaías. Segunda coisa que nós aprendemos nesse trecho de Isaías, né? A visão de Deus, ela nos convence do pecado. Quando Deus se apresenta a nós com a sua santidade, o seu poder, Ele mostra ao mesmo tempo a nossa fragilidade, a nossa pequenez e a nossa insignificância. E foi exatamente esse sentimento que tomou conta de Isaías. No verso 5, então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A primeira consciência profunda que eu tive na minha vida, meus irmãos, na minha conversão, foi essa consciência do quão pecador eu era, de quão sujo e indigno da presença de Deus eu era. Essa foi uma coisa marcante na minha conversão, nos primeiros meses da minha experiência com o Senhor. Isaías aqui chega a essa conclusão também quando ele é apresentado a esse Deus santo, maravilhoso, misericordioso e gracioso, né? Eu estou perdido, eu sou impuro, os meus lábios são impuros, e eu estou contemplando o Senhor da glória. Então, segundo ponto importante. O primeiro é Deus se revela. Segundo, Deus
ele mostra a nossa insignificância à medida em que ele se revela como ele é a todos nós. Terceira coisa importante que nós aprendemos, a partir do verso 6, diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Veja que foi o anjo quem foi lá no altar, pegou uma tenaz, uma brasa viva, e purificou a boca de Isaías. No versículo anterior, lembram-se que Isaías disse: eu sou impuro, lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Só Deus poderia trazer purificação sobre Isaías. Nem que ele se esforçasse o resto da sua vida para que a sua boca fosse purificada, ele não conseguiria. Ele precisou de uma intervenção sobrenatural de Deus, através de um serafim, de um anjo, para que ele fosse purificado. A minha vida, a sua vida, meu irmão, minha irmã, ela só pode ser purificada pelo poder e pela graça de Deus. Quantas vezes você tentou vencer, às vezes, um pecado, tentou vencer um pensamento, um hábito pecaminoso que você sabia que desagradava a Deus e foi infeliz, não conseguia, e sempre frustração: eu não consigo vencer isso. Mas um dado momento da sua vida, Deus veio então e trouxe purificação, e trouxe vitória sobre aquilo, mas não foi obra do teu braço, do teu esforço, mas obra sobrenatural de Deus. Foi assim com Isaías, ele foi purificado no momento do seu chamamento, né? Ele teve uma revelação de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele foi convencido da sua insignificância, do seu pecado, e agora, por fim, ele é purificado. Então, essa sequência de fatos acontece na minha vida e na sua vida, no momento da nossa conversão, da nossa santificação e da nossa caminhada. E por fim, irmãos, no verso 8, Deus diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Revelação de Deus, reconhecimento do pecado, purificação do pecado e agora serviço. E agora Isaías estava pronto, Isaías estava preparado, e ele pode dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus começa a enviar esse homem, e o resultado é esse livro maravilhoso de Isaías, que ele deixou como legado para todos nós, 2.700 anos atrás, e hoje nós abrimos esse livro e ele fala ao nosso coração. Então a palavra de Deus, ela rompe os séculos, ela atravessa os séculos, e ela nos atinge depois de tanto tempo, e ela é atual, ela não envelhece, porque ela é viva, ela é eficaz, e quando ela é misturada com o Espírito Santo de Deus, nós somos edificados, santificados e trabalhados pelo Senhor. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui. Quinta-feira que vem eu vou estar aqui, continuando esse estudo. Nós não vamos ter tempo de aprofundar, nós vamos tocar apenas em alguns pontos importantes de Isaías, alguns capítulos, alguns versos que eu vou selecionar. Eu vou estar aqui, não importa quantas pessoas venham. Se vier uma pessoa, eu vou ministrar da mesma forma, e vamos aprender, acerca da palavra do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Agradecer a Deus por esse tempo. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, por cada pessoa que está aqui, que se esforçou, por estar buscando, Senhor, mais de Ti. E eu te peço que Tu abençoes esses meus amados irmãos, que Tu renoves as forças, depois de um dia de trabalho cansativo, eles estão aqui, Senhor, e nós podemos Te agradecer por isso. Te agradecemos também porque podemos, Senhor, nos preparar para dormir mais uma noite, Senhor, na Tua presença, e sabemos que o nosso sono é dado por Ti. A Tua palavra diz que o Senhor dá aos seus amados o sono. Dá-nos um sono restaurador, uma noite tranquila, Senhor, e fala conosco